Boa tarde, pessoal. Bom, vamos continuar a nossa aula hoje sobre eletromagnetismo, né? Nós já aprendemos um pouquinho sobre a força elétrica, como é que a gente determina o valor da força usando a lei de Coulomb, né? O módulo da força, melhor dizendo. Já vimos que todas as vezes que você tem uma corrente elétrica, essa corrente elétrica vai gerar automaticamente um campo eletromagnético, né? E esse campo eletromagnético ele só precisa, portanto, de uma carga para existir, né? Você tem uma carga ali no espaço, né? Então você vai ter ali um campo elétrico e vai ter também ali um espaço sendo influenciado por esse campo, né? Então, como eu falei para vocês, o campo elétrico é função apenas da carga geradora desse campo e do espaço existente ali, né? Quanto maior for o valor dessa carga, quanto maior for a intensidade dessa carga, né? Obviamente maior será a interferência a influência que esse campo elétrico vai exercer no espaço ali em volta dessa carga, tá certo? Hoje nós vamos estudar alguns conceitos fundamentais relacionados ao campo elétrico, né? E também alguns experimentos importantes, como é o caso da gaiola de Faraday, que foi um experimento extremamente interessante do ponto de vista prático, para entender o comportamento do campo elétrico quando você constrói uma blindagem e divide o meio em dois. Ou seja, você vai ter o meio externo na parte da blindagem e vai ter o meio interno onde vai funcionar essa blindagem. Então, se você, por exemplo, você pega lá um caldeirão qualquer, né, uma peça metálica, você coloca ela de ponta cabeça, você tem quanto isso aqui um caldeirão, né, uma panela de alumínio, e você liga uma tomada, né, nessa panela, o gerador, né? Então você liga uma tomada nessa panela. O que vai acontecer na verdade é que você vai ter a influência do campo elétrico, já que essa panela vai estar toda eletrizada na sua parte externa, né? Então você vai perceber que haverá uma influência do campo elétrico na parte externa da panela. Se você colocar uma pessoa aqui dentro, ou alguma coisa qualquer aqui dentro dessa panela, nessa blindagem, você vai perceber que essa pessoa ou qualquer uma outra coisa que você colocar aí, né, não vai sofrer nenhum tipo de influência desse campo elétrico, dessas cargas elétricas que estão interagindo com a superfície dessa blindagem, com a superfície desse material metálico. Portanto, o Faraday provou que o campo elétrico, né, que ele vai provar com esse experimento, é que o campo elétrico no interior, no interior da gaiola, no caso gaiola de Faraday, né? Uma gaiola de Faraday não esqueçam disso, nulo, ok? Você não vai ter existência de um campo elétrico dentro dessa gaiola. Portanto, o E, campo elétrico, é igual a zero. Tá certo? Então, essa foi um experimento extremamente importante que foi realizado pelo físico Faraday e que vai garantir, e é tanto que ele fez o experimento, né? Construiu uma gaiola enorme, foi para dentro dessa gaiola, mandou os seus assistentes carregarem essa gaiola com uma voltagem alta de carga elétrica, né? E lá dentro dessa gaiola ele ficou protegido, sem receber nenhuma descarga, sem receber nenhuma interferência, nenhuma influência dessas cargas elétricas que estavam interagindo com essa gaiola, certo? Então ficou comprovado que o campo elétrico interno dentro de uma blindagem é zero. Daí ele construiu vários aparelhos, vários equipamentos que nos ajudam até hoje, né? A bobina induzida, por exemplo, né? Ela nos ajuda hoje nos nossos dispositivos eletrônicos, né?
utilizando esse princípio, né? Então você pode, por exemplo, pegar uma energia contínua, né? Pode trabalhar com energia contínua usando esse tipo de princípio de blindagem eletrostática, tá certo? Você pode pegar um campo que varia, um campo que está variando, mas ele não vai variar a corrente permanece constante. A gente chama de corrente constante, tá certo? Então foi uma das grandes contribuições que o Faraday trouxe para a física da eletricidade e que nos ajudam até os dias atuais. Gaiola de Faraday. Nada mais é do que um equipamento onde você vai ter a existência de um campo externo e a não existência desse campo na parte interna. Uma outra coisa bastante importante no estudo da eletricidade do campo elétrico é o potencial elétrico, né? O que é o potencial elétrico? Para a gente entender o que é o potencial elétrico, a gente tem que também saber o que é energia potencial, tá certo? Então, você imagina, por exemplo, uma carga positiva aqui, uma carga geradora, né, de um campo elétrico. E essa carga positiva, ela está, como eu falei para vocês, interagindo com todo o espaço em volta dela. Então, imagina que eu vou colocar aqui a uma determinada distância dessa carga positiva, uma outra carga, que a gente vai chamar de carga de prova, né, também positiva. Então, nesse ponto aqui, vou chamar de ponto P, certo? Então, essa carga está gerando campo e essa carga está sob a influência desse campo. Então, o que é que vai acontecer no momento que eu coloco essa carga aí? Eu falei para vocês numa aula passada que quando você tem cargas iguais, o que acontece entre elas é uma repulsão, né? Então veja, eu tenho inicialmente aqui num tempo, vou chamar aqui de tempo zero, né? Uma energia que nós chamamos de energia potencial, certo? Energia potencial elétrica. Por que energia potencial? Porque essa carga está parada nesse momento, né? Coloquei ela ali, no momento que eu coloquei ela por um breve momento ela permaneceu parada, ok? Só que à medida que eu tenho essa carga aqui influenciando todo o espaço, vai haver uma interação entre as duas e essa carga vai repudiar essa. E essa vai começar a se movimentar com uma determinada velocidade, né? Porque ali vai existir agora uma transformação da energia potencial, né, em energia cinética. Então, num tempo 1, que não vai ser mais um tempo zero, eu vou ter uma determinada quantidade de energia cinética. Ou seja, se tem energia cinética ou energia do movimento, é porque em algum momento existiu uma energia potencial. Tá certo? O que é que nós vamos entender aqui? É que essa energia potencial, ela vai existir sempre que eu tiver uma partícula qualquer sendo influenciada, sendo interferida, né, sendo perturbada por uma carga criadora de um campo elétrico. Tá certo? Então a energia potencial vai ser a quantificação desse potencial elétrico. Como é que nós relacionamos a energia potencial ao potencial elétrico? Certo? Então, para você fazer a relação, você vai dizer o seguinte: você vai dizer que o potencial elétrico você vai chamar de U, certo? O potencial elétrico U vai ser igual à energia potencial que você tem aqui nesse sistema. Então vai ser igual à energia potencial que você tem no sistema. Então vai ficar aqui energia potencial, certo? Dividido por quem? Aqui tem uma carga, não tem? Uma carga Q. Então essa carguinha aqui que eu coloquei aqui nas influências dessa cargona é uma carguinha de prova Q. Então dividido por essa carga aqui, ok? Então a relação é essa. Sempre que você tiver um potencial elétrico, é porque ali você vai ter uma carga qualquer
tendo uma energia potencial elétrica também. E essa energia potencial elétrica é dada em função do potencial e da carga. Logo, eu posso dizer que a energia potencial, no campo elétrico aqui, vai ser igual a essa carga Q vezes o próprio potencial. Certo? Então vocês não esqueçam dessa relação aí. Essa é uma relação importante que nós utilizamos sempre que estamos trabalhando com determinação do valor do campo. Então lembre disso. Potencial diz respeito a uma região no espaço lá, né? Onde existe uma carga que está sendo influenciada por uma carga geradora. Certo? E a energia potencial é a energia que está sendo transformada em energia cinética, ou seja, uma energia que aquela carga possui, né, a partir do momento que ela passa a ser influenciada por uma carga maior, tá certo? E que está ao longo do tempo se transformando em energia cinética, já que a carga está entrando em movimento devido à interação com a carga geradora do campo. Então, se eu quero determinar o valor desse potencial, eu divido a energia potencial pela carga, tá certo? Então, energia potencial vai ser, no caso aqui, vai ser Joule por Coulomb, né? Não esqueçam disso. E se eu quiser determinar o valor da energia potencial, que não é a mesma coisa do potencial, tá certo? Mas está relacionada com o potencial. Eu digo que a energia potencial vai ser igual a carga vezes o potencial elétrico, tá certo? Bom, esse potencial e essa energia potencial que estão relacionados entre si, diferentemente do campo elétrico, do campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, são grandezas escalares, tá certo? Então eu posso ter um potencial positivo, eu posso ter um potencial negativo, posso ter um potencial nulo. Assim como eu também posso ter uma energia potencial positiva, uma energia potencial negativa e uma energia potencial nula. Tudo vai depender da interação entre as cargas, tá certo? Então não esqueçam disso. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, você precisa do módulo da direção de sentido para determiná-lo. Já o potencial e a energia potencial são grandezas escalares, você só precisa do valor modular para determinar os dois, tá certo? Outra coisa importante é que a energia potencial também ela vai depender da distância, né, entre as cargas. Então, se eu tiver uma carga grandona aqui, certo? E eu tiver uma carguinha pequena aqui, existe uma distância D, entre as duas cargas, não é verdade? Então, quanto maior for a distância, obviamente menor será a energia potencial. Menor será a influência dessa carga nessa, consequentemente menor será a energia, certo? E também depende do valor das cargas. Essa cargona grande tem um valor e essa carguinha pequena tem um outro valor, tá certo? Então eu posso determinar o valor dessa energia potencial utilizando essa equação aqui, ó. Eu posso dizer que a energia potencial, quando a distância for dada, vai ser igual a constante, aquela constante eletrostática que nós usamos na lei de Coulomb, lembra? Vezes a carga grande, vezes a carga pequena, dividida pela distância. Olha que interessante. Então eu posso usar essa expressão aqui, ó, que é parecidíssima com a lei de Coulomb. A diferença é que você não vai levar D ao quadrado. Perceba que D é D somente. Então a energia potencial é KQQ sobre D. Então isso pode nos levar a uma outra situação. Pode nos levar a uma determinação do valor do campo, do valor do potencial, usando uma outra expressão, né? Eu sei que o potencial é energia potencial sobre a carga, não é? Então, a energia potencial quem é? A energia potencial é K, Qzinho sobre D, não é verdade? Tudo isso aqui dividido por quem? Por Q. Significa dizer que esse Q aqui, ó, ele mata esse Q aqui, que são iguais. Q dividido por Q é 1, então se eu posso tirar os dois daqui, anular, não é isso?
Então, isso quer dizer que o meu potencial vai ser igual ao K vezes o Qzão dividido pelo D. Olha que interessante. Então, a energia potencial em função da distância vai ser o quê? Vai ser KQQ sobre D. O potencial em função da distância vai ser o quê? KQzão sobre D. Certo? Então, eu posso usar essas duas expressões. Essa expressão para determinar a energia potencial, essa expressão para determinar o potencial quando a distância for dada. Tá certo? Um outro conceito bem interessante, bem importante, que muita gente também não sabe o que é, são as chamadas superfícies equipotenciais. O que significa superfícies equipotenciais? Equipotenciais significa significa a mesma distância. Então, significa dizer que o potencial, a energia potencial que está sendo utilizada num determinado ponto vai ser sempre a mesma, desde que esse ponto, por exemplo, se eu tenho um ponto A aqui e eu tenho um ponto B aqui, eu posso dizer que a energia potencial em A é igual à energia potencial em B quando? Quando elas estiverem à mesma distância da carga geradora. Então, se tem uma distância D aqui e tem uma distância D aqui, para que isso seja verdade, é preciso que esse dA seja igual ao dB, certo? Então, quando isso acontecer, você tem superfícies equipotenciais, logo o valor do potencial será o mesmo tanto para o ponto A como para o ponto B, tá certo? Isso é o que nós chamamos de superfícies equipotenciais. Quando as cargas que estão sendo influenciadas por aquela carga geradora estão à mesma distância daquela carga geradora, tá certo? Então isso é o que nós chamamos de superfícies equipotenciais. Se essas cargas estiverem um pouco mais distantes ou um pouco mais próximas, você não pode dizer que são superfícies equipotenciais, tá certo? É preciso que elas estejam à mesma distância da carga geradora, ok?